Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu também estou bem. Vamos começar nossa leitura nesta manhã. Hoje nós vamos estar falando sobre as notas explicativas do Evangelho de Mateus, capítulo 22. E nós vamos estar falando aí dentro dos nossos 136 dias. Que Jesus possa continuar nos honrando com as suas palavras e os seus ensinamentos. Oremos. Senhor Deus, que possamos nesse momento estarmos na vossa consciência, que assim, através da vossa luz, possamos direcionar os nossos caminhos dentro desse estudo, que tenhamos assim sabedoria e discernimento para discernir tudo que está ao nosso arredor. Que Jesus esteja assim no nosso coração, nos guiando para essa leitura desta manhã. Amém. Amém, meus amores? Então, as notas explicativas, 22, 1 a 6, Festa do Casamento. Nesse caso, uma celebração nacional que teria persistido por vários dias. Essa festa representa a comunhão desfrutada com Deus em seu reino. E ir à festa significa, portanto, entrar no reino. 22, 1 a 14. A parábola da festa do casamento descreve as consequências que recairão sobre os desamparados líderes religiosos. 22, 3. Estes não quiseram vir, recusaram o convite, vindo diretamente do rei. Seria um extremo insulto e uma perigosa afronta à sua autoridade. 22, 7. Incendiou a cidade deles. Uma punição extrema reservada para crimes de grave traição e revolta contra o rei. Possivelmente uma alusão à iminente destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. 22, 9. O convite às bodas para aqueles que não estavam previamente convidados antecipa a programação do Evangelho aos gentios. 28, 18 a 20, Atos 1 a 8, Romanos 1, 16 e também Mateus 15, 24. 22, 11. Um homem que não trazia veste nupcial. Todo mundo foi convidado, mas ainda se esperava um traje adequado ao casamento. Isto pode significar uma de duas alternativas. Há alguma evidência no mundo antigo sobre um rei fornecendo as vestes para os seus convidados. Compare Gênesis 45, 22. E de forma mais ampla, na história de Deus, vestindo seu povo indigno com belas vestes. Isaías 16, 10, 13. Jesus poderia estar assim fazendo alusão à justiça imputada que Paulo mais tarde desenvolveu, por exemplo, em Romanos 3, 21 a 31 e 4, 22 a 25. Desta forma, por não se vestir com as vestes fornecidas, este convidado insultou grandemente o anfitrião. As vestes nupcial pode se referir a uma vestimenta limpa, simbolizando evidência de obras justas. Nota Mateus 5:20. Em ambos os casos, o homem carece de algo que é essencial para ser aceito nas bodas. 22:13. Choro e ranger de dentes. Descrição comum do juízo eterno. Compare 8:12, 13:42 a 50, 24:51 e 25:30. 22:14. Muitos são chamados, significa que muitos indivíduos foram convidados para as bodas.
Supõe-se que nem todos os convidados, na verdade, compareceram, pois poucos são escolhidos. Este ensino tem sido descrito como a doutrina de um chamado geral. O Evangelho é proclamado a todas as pessoas em todos os lugares, tanto aqueles que creram quanto aqueles que não creram. Contudo, Paulo também menciona outro tipo de chamado, o convite efetivo de Deus que alcança poderosamente os indivíduos e produz uma resposta positiva. Quando o Evangelho é proclamado, alguns são efetivamente chamados, isto é, os eleitos, aqueles que respondem com fé verdadeira. 1 Coríntios 1, 24, 26, 28. Isso é consciente com a declaração de Jesus de que poucos são escolhidos, pois os escolhidos são os eleitos, um termo usado por Jesus para se referir aos seus verdadeiros discípulos. Mateus 11, 27, 24, 22, 24 e 31. Sobre o tema da eleição, veja a nota Romanos 9, 11. 22, 15. Surpreenderiam. Os fariseus esperavam que Jesus diga algo para incriminar a si mesmo, algo que eles possam usar para levá-lo aos romanos e condená-lo à execução. 22, 16. Discípulos, provavelmente aqueles que estavam em treinamento para se tornarem membros plenos da irmandade dos fariseus e talvez traiçoeiramente enviados por aparentarem ser uma ameaça menor que seus mestres. Herodianos, um grupo ligeiramente organizado que buscava promover a influência política e econômica da família de Herodes. Compare 37 a.C. e 93 d.C. Embora fossem adversários em relação a muitas questões políticas e religiosas, fariseus e herodianos unem forças aqui para combater a clara ameaça ao seu poder e status. 22:17. É lícito pagar imposto a César ou não? O tema dos impostos era um assunto extremamente sensível em Israel. Todos os súditos de Roma, incluindo o povo de Israel, trabalhavam sob pesada tributação do império. Alguns judeus acreditavam que pagar qualquer imposto a governantes pagãos contradizia o senhorio de Deus sobre seu povo. 22:18. Por que vocês estão me pondo à prova? Os questionadores argumentavam que, caso Jesus respondesse que era correto pagar tributos, perderia o favor do povo, já tão sobrecarregado pelos impostos, e que, caso respondesse que era errado, eles poderiam acusá-lo de insurreição. 22:19. Em um lado do denário de prata estava o perfil de Tibério César, com a inscrição latina: Tibério César, filho do divino Augusto, ao longo do contorno da moeda. No outro lado havia a imagem de Pax, a deusa romana da paz, com a inscrição latina: Sumo Sacerdote. 22:21. Deem, pois, a César e a Deus. Jesus está estabelecendo um reino político em oposição a César. Sendo assim, seus seguidores deveriam pagar tributos e obedecer às leis civis. Há assuntos que pertencem ao reino do governo civil e há outros que pertencem ao reino de Deus. Jesus não especifica aqui quais assuntos pertencem a cada reino. Mas muitos especialistas em ética cristã
Hoje ensinam que, em geral, o governo civil deve permitir a liberdade em questão de doutrina religiosa, culto e crenças sobre Deus, e que a Igreja não deve tentar usar o poder do governo para impor lealdade a qualquer ponto de vista religioso específico. A Igreja cristã em todo o mundo, em todas as suas formas, apoia hoje algum tipo de separação entre assuntos da Igreja e assuntos do Estado. Em contrapartida, governos totalitaristas geralmente tentam suprir a Igreja e encerrar tudo sob o reino do Estado. Alguns movimentos extremistas islâmicos têm tentado abolir o governo civil independente e deixar tudo sob o controle dos líderes religiosos islâmicos. Historicamente, quando Igreja e Estado se tornaram demasiadamente próximos, o resultado, na maioria das vezes, foi a transigência da Igreja. Bom, então nós vamos parar aqui a nossa leitura dentro das notas explicativas, lembrando que quando a gente fala, né, das notas explicativas, a gente fala que cada autor ele faz, né, de acordo com, não sei nem o que tinha aqui na mesa, de acordo com o seu conceito, né, o seu conhecimento, o seu estudo, e cada um tem um seu conceito e deve tirar dele aquilo que está dentro do seu coração. A gente fala assim, como a gente vem falando no Evangelho, que nós não precisamos, Deus não quer cobrar nada de nós. Por isso que Jesus falava, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então você precisa dar à matéria o que é da matéria e dar a Deus o que é de Deus. Então o tempo que você tem para com a matéria, para buscar os seus tributos, para buscar, né, a sua sobrevivência e assim contribuir para que possa ser continuado a criar oportunidades e novas situações para pessoas, para ajudar, para assim manter-se, né, dentro de uma comunidade. Da mesma forma, você também precisa buscar dar o tempo a buscar Deus, a estar na palavra, a estar no caminho, a estar no desenvolvimento, na evolução. Então, não é sobre dar ou não dar, é sobre o tempo que você dá e saber separar o que é de Deus e o que é da matéria, o que você pode e o que você não pode. Quanto mais você tem, com certeza mais você poderá. Quanto menos você tem, menos você poderá. Então, trabalhe honestamente, ganhe seu pão diariamente, faça sim a separação do que é da sua matéria e a separação do que é para Deus. O que você está ajudando? Quando você compra um alimento e dá para alguém necessitado, você está dando um alimento para a matéria, mas você também está ajudando Deus a auxiliar aquela pessoa que não tem nada, principalmente quando você é instruído para isso. Então a gente precisa prestar atenção. E como a gente consegue saber o que é para Deus e o que é para a matéria? Através de estar em comunhão com o Espírito Santo. Quando você permite que o Espírito Santo habite em você e faça assim as escolhas, ele estará te direcionando, te intuindo e te dando assim o ênfase do que é para ser feito e de como você fará. Basta a gente estar em comunhão com o Pai, olhando sempre o que é que nós precisamos fazer para estar sendo contribuição em todos os aspectos. Amém? Oremos. Senhor Deus, nos auxilie nesse momento a discernir os caminhos, que possamos ter a visão plena do que é da matéria, do que é para o Senhor. Que possamos assim fazer escolhas com sabedoria e discernimento e que cada caminho nos direcione rumo
ao seu conhecimento. Que assim tenhamos um ótimo dia e abençoe a todas as pessoas que nesse momento precisam e necessitam da vossa presença e do vosso cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que possamos ter um bom dia. Que Jesus esteja na vossa presença. Até amanhã.